Vamos começar então a correção do exercício 3. Ele é o mais difícil, mas eu vou explicar para vocês, vocês vão entender bem. Vamos ler primeiro. O gene que condiciona pelos curtos no coelho é dominante, em relação ao gene que determina pelos longos. Do cruzamento entre coelhos heterozigotos, nasceram um total de 480 coelhinhos, dos quais 360 tinham pelos curtos. Entre esses coelhinhos de pelos curtos, o número esperado de heterozigotos é... Então, ele quer que a gente dê o número de coelhos heterozigotos que nasceram desse total de 480. Então, primeiro, vamos determinar os pontos aqui do problema. Então, primeiro, genes de pelo curto é dominante. Então, eu sei que um coelhinho que tenha azão, qualquer coisa, ou seja, azão, azão ou azão, azinho, terá pelo curto, em relação aos de pelo longo. Então, o pelo longo, já sei que é azinho, azinho. Lembra que o recessivo precisa ter os dois alelos recessivos para que a característica apareça no indivíduo. E o total de nascimentos, em número, foi 480. Ele diz também que desses 480, 360 tinham pelo curto. Então, aqui, 360 tinham pelos curtos. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Então, tá. Lembra que a gente faz sempre os cálculos, considerando que a soma dos 4 quadrantes são 100%. Quem é meu 100% agora, se ele não está falando em porcentagem? É o total de nascimentos de coelhinhos, que é o 480. Então, agora nós vamos fazer o cruzamento e vamos verificar quantos coelhinhos são heterozigotos. Então, ele está falando do cruzamento entre coelhos heterozigotos. Ó, então, o gene que condiciona pelos curtos no coelho é dominante, em relação ao gene que determina pelos longos. Do cruzamento entre coelhos heterozigotos, então, tanto o macho quanto a fêmea eram heterozigotos, ou seja, azão, azinho, certo? Ele não disse que pegou um coelho com característica azão, azão, cruzou com azinho, azinho. Ele disse que cruzou coelhos heterozigotos, ou seja, tanto o macho quanto a fêmea eram heterozigotos, azão, azinho. Vamos separar os genótipos, azão, azinho, como sempre vocês estão fazendo. E agora vamos fazer o cruzamento. Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Aí, a pergunta do problema é o seguinte: quantos coelhos são heterozigotos? Então, eu tenho dois quadrantes heterozigotos, esse e esse. O outro quadrante é azão, azão, homozigoto dominante, e o outro quadrante é homozigoto recessivo. Meu total não é 480? Quantos quadrantes eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Eu vou pegar esse 480 e dividir por 4, que vai dar 120. Então, cada quadrante vale 120. 120 aqui, 120 aqui, 120 aqui, 120 aqui. Quantos quadrantes heterozigotos? 2. Então, eu vou pegar os 120 e multiplicar por 2. Qual o resultado? 240. Então, o total de coelhos nascidos heterozigotos é 240, então a resposta é a B.